Oi pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai começar a falar a respeito de outro tópico bastante interessante e que vem sendo assim usado em diversos dispositivos fotônicos, que são as microcavidades ópticas. Bom, então quando a gente fala de uma microcavidade óptica, ela nada mais é do que um ressonador, tá bom? É uma estrutura, uma cavidade ressonante onde a onda eletromagnética ela fica confinada, tá bom? Então, do ponto de vista aqui de ótica, né? Então é uma maneira da gente produzir aí um confinamento da luz, tá bom? Numa certa região espacial. E é claro que com esse confinamento você consegue de uma certa forma, né, a gente chama aqui de fazer um armazenamento da luz numa dada frequência, né, específica, que é a frequência de ressonância dessa nossa cavidade óptica, ou melhor, microcavidade. Pessoal, microcavidade, então portanto, né, uma microcavidade ou um microressonador são sinônimos, tá bom? E ele é micro porque, em geral, quando você quer fazer uma integração fotônica, você está buscando, então, por cavidades que tenham tamanhos microscópicos que permitam, então, a gente usar isso daí para fazer dispositivos ópticos ou fotônicos integrados, tá bom? De uma certa forma, né, esses ressonadores ópticos, então, eles são sistemas lá que permitem com que a gente faça o feedback da luz, né? A luz ela vai e volta, ali fica, então, portanto, aprisionada, tá bom? E então você consegue fazer com que ela fique repetidamente refletindo ali entre as paredes, né? Ou entre os espelhos desse seu ressonador, tá bom? Então exemplos aí que talvez você já tenha ouvido falar são o interferômetro de Fabry-Perot, né? Que são espelhos paralelos, cavidades bidimensionais, tridimensionais, ressonadores em anel, tá bom? Estruturas que têm uma certa simetria circular. E dessas a gente pode falar de microdiscos, microtoroides e assim por diante. Todos esses aí constituem o que a gente chama então de microressonadores. Bom, quais são as características então interessantes desses ressonadores para esses dispositivos, tá bom? Então, primeiro é o volume modal, tá bom? Ou seja, o modo, né, da onda eletromagnética, do campo eletromagnético que você consegue confinar dentro dessa estrutura ressonante, ele acaba sendo bastante pequeno, tá bom? E com isso você consegue fazer um confinamento, então, da radiação, tá bom? Então, tem um confinamento da luz nesse modo que é o modo ressonante do teu ressonador. Outra que a gente chama de fator de qualidade, tá bom? Esse fator de qualidade é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui no curso, mas basicamente é uma quantidade aqui, né, é um parâmetro que ele é proporcional ao que é o tempo de armazenamento da luz, ou seja, é o tempo em unidades de período óptico, né, que a luz fica aprisionada nesse seu ressonador, seja de qual tipo ele for. Então esses dois fatores aí, eles determinam o que a gente chama de grau de confinamento, tá bom? Tá escrito aqui, ó, grau de confinamento temporal, né, no caso aqui você tem baixa perda, né? Então, no caso aqui do fator de qualidade, né? Então, diz para mim quanto tempo a minha luz estará confinada, e o grau de confinamento espacial, tá bom? No caso aqui do volume modal, ou seja, por quanto tempo, né? E espacialmente quanto está confinado o teu campo no teu ressonador. Bom, vamos lá. O primeiro tipo de ressonador, né, o ressonador mais simples, então, é o etalon de Fabry-Perot, tá bom? Ou o Fabry-Perot, que é basicamente constituído aqui de dois espelhos paralelos e planos. Isso aqui tem uma certa distância D aqui entre esses dois espelhos, tá bom? Então vamos imaginar que inicialmente que esses dois espelhos são ideais, ou seja, eles refletem 100% da radiação. Como é que a gente encontra então os modos nesse ressonador? Bom, para fazer isso a gente na verdade utiliza a equação de Helmholtz, tá bom? Que está escrito aqui, o Laplaciano de E, né? Que é a derivada segunda, né, do campo nas posições, então é d2e dx2 mais d2e dy2 mais d2e dz2, né, o Laplaciano, em coordenadas, falei agora, cartesianas, mais k ao quadrado vezes e igual a zero. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que a equação de ondas, né, lá no eletromagnetismo, já independente do tempo, tá bom? Aonde na verdade já foi feita uma substituição, imaginando aqui que esse campo aqui, então, a parte harmônica dele é 1 elevado a menos i ômega t, tá bom? Então vai ser uma onda harmônica no tempo. Então ao fazer isso lá nas equações de onda, você escreve aqui essa equação que é chamada de equação de Helmholtz, que nada mais é então do que a equação de ondas independente do tempo.
A gente então tem que resolver essa equação para determinar quais são os modos do nosso ressonador, é claro que sujeita às condições de contorno apropriadas do nosso ressonador. No caso específico aqui, né, como a gente tem dois espelhos, né, separados por uma distância d, se a gente está considerando um sistema sem perda, o campo tem que ser zero no primeiro espelho, em x igual a zero, e em x igual a d, tá bom? Ou melhor dizendo, né, a componente transversal aí do campo é zero nos espelhos, tá bom? Então não tem campo penetrando dentro dos espelhos, e isso faz com que a gente vai produzir, então, ondas estacionárias dentro do meu espelho. Cada uma dessas ondas estacionárias serão os modos desse nosso ressonador. Bom, então a solução geral, né, dessa equação aqui, certo? É basicamente uma combinação aqui de senos e cossenos, então é um A cosseno de kx mais B seno de kx, e agora a gente aplica aqui as condições, tá bom? Em x igual a zero, o campo tem que ser igual a zero, isso aqui impõe que o A seja igual a zero, e em x igual a D, né? E agora a gente substitui em x igual a D, que é o outro espelho, então vai dar EX é B seno de KD igual a zero, e isso impõe que, na verdade, esse vetor de onda K não pode ser qualquer, tá bom? Esse K vezes D aqui tem que ser um múltiplo de π, para que isso zere em x igual a D. Ou seja, não são quaisquer vetores de onda K, né? Lembrando que K é 2π sub λ, então, ou seja, não são quaisquer comprimentos de onda aí, daqui a pouco a gente vai ver isso, que são permitidos que geram modos, né, dentro do meu ressonador, que geram ondas estacionárias dentro do nosso ressonador. Então essa condição aqui define quais são os modos possíveis, ou seja, quais são os Ks possíveis, ou quais são os lambdas possíveis, ou quais são as frequências possíveis, depende da maneira como você quer escrever, ou seja, define os modos do nosso ressonador. Bom, dessa última equação aqui, ó, KD igual a π vezes m, tá bom? Então é a mesma equação, é só substituir o K por 2π sob lambda. D, né, é π vezes m, mesma equação anterior, tá bom? E lembrando aqui, ó, que 1 sobre lambda, né, é ni sobre c, portanto, substitua aqui esse 1 sobre lambda por ni sobre c, corta os π's. Daqui eu determino, então, quais são as frequências, né? Eu boto um mzinho, né, para dizer que as minhas frequências, então, elas são um múltiplo, né, de c sobre 2π. Eu acho que eu não falei no slide anterior, mas esse m aqui são números inteiros, não, né? São todos os possíveis, KD sobre πm, onde m são números inteiros, tá bom? Então essa é uma outra maneira alternativa de você dizer aqui, ó, que você tem algumas frequências permitidas, né? E essas frequências é mc sobre 2d. Isso aqui é uma quantidade muito importante em ótica, né? Que é o c sobre 2d, né? C sobre 2 o tamanho do ressonador, que me dão aqui as frequências de ressonância dos meus, as frequências de ressonância do meu ressonador, né, que também são os tais dos modos, né, o modo na frequência ni igual a 1, ni igual a 2, ni igual a ni1, ni2, ni3, que é, né, m igual a 1, 2, 3, múltiplos de c sobre 2d. Se a gente representar isso aqui no espaço das frequências, é isso que a gente tem. Então, nesse nosso ressonador, a gente tem essas várias frequências, tá bom? Ni m mais 1, m mais 2, m menos 1, m menos 2 e assim por diante, tá bom? Uma representação aqui desses modos, que a gente chama de os modos longitudinais. São as frequências permitidas, né? Ou os comprimentos de onda, se você preferir, permitidos dentro do meu ressonador. Então, são os modos longitudinais, tá bom? Do nosso ressonador. Isso aqui também é chamado de um pente de frequências, né? Ou combo espectral, né? Um combo espectral. Então são as várias frequências permitidas lá do nosso ressonador. Isso aqui parece como se fosse um pente aqui de frequências, né? E tem várias aplicações para isso hoje em dia, mas não é o objetivo aqui desse curso. Se você calcular aqui a separação entre dois modos adjacentes, né, Nm e Nm mais 1, então a gente chama aqui, ó, Nm menos Nm mais 1, a gente chama de Nf, tá bom? Isso aqui vai dar C sobre 2D, é claro, né? Porque M vai dar M mais 1 menos M vezes C sobre 2D, né? Se você usar que a gente encontrou no slide anterior. Essa separação entre frequências é o que a gente chama de FSR, do inglês Free Spectral Range. Então, o que é esse C sobre 2D? É a distância no espaço das frequências entre esse modo e o próximo modo, ou seja, é a região espectral, ó, livre de frequências, tá bom? Então, é Free Spectral Range, é o range espectral, né? O intervalo espectral livre, né? Onde você não tem frequências do seu ressonador, que é sempre C sobre 2D. Ou seja, então, com isso você consegue saber rapidinho qual que é a periodicidade de frequência que você tem no seu ressonador, né? C sobre 2D. Você tem uma cavidade laser
que é um macro, é um ressonador grande, mas você já consegue saber quais são o intervalo de frequências desse seu laser, basicamente dos modos longitudinais do seu laser, basicamente se você calcular esse C dividido por 2 vezes o tamanho da tua cavidade laser, que nada mais é do que um interferômetro ou um etalon de Fabry-Perot. Bom, esse tratamento que a gente viu até agora aí é o que a gente já chama de entendimento dos modos do ressonador como ondas estacionárias, tá bom? Então, cada frequência de ressonância refere-se a uma onda estacionária que você consegue encaixar dentro das paredes do teu ressonador. Uma outra maneira que a gente pode fazer isso é entender ou é tratar o ressonador, os modos do ressonador, melhor dizendo, como ondas viajantes, tá bom? Que é isso que a gente vai mostrar para vocês agora, só por curiosidade também. Uma outra abordagem do mesmo problema. Então, na verdade, aqui que a gente faz? A gente segue a onda dando uma volta, né, no nosso ressonador. Então, a gente vai observando como é que o que vai acontecendo aqui com uma onda quando ela faz uma volta completa no nosso ressonador. Aqui eu fiz dessa forma, né, só para não ficar uma linha em cima da outra, né, mas é claro que como os espelhos são planos, isso daqui estaria indo e voltando em cima de si mesmo. Só fiz assim para ficar melhor. Então, aqui como se fosse, ó, completou uma volta, vai indo para a segunda volta e assim por diante, tá bom? Então, o que nesse caso, então a gente acompanha essa onda à medida que ela viaja aqui entre os espelhos do meu ressonador, e cada modo, nesse caso aí, vai ser uma onda que é capaz de se reproduzir depois de uma volta. Então, se depois de uma volta você consegue reproduzir aquela onda, né, então isso aí vai ser um modo. Se depois de uma volta a onda não se reproduz, ela vai interferir destrutivamente com ela mesma, e isso aí não vai ser um modo permitido no nosso ressonador. Então, o que a gente tem que fazer? O que são os modos, então? O modo ele é tal que o campo de x igual a zero, né? Ou seja, o campo na saída aqui de x igual a zero tem que ser igual ao campo depois de uma volta, ou seja, o campo em x igual a 2D, né? Porque ele andou D e voltou D. É isso que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Então, quem que é o meu campo em x igual a zero? Vai ser 1E0, né? E elevado a i kx, certo? Uma onda harmônica. E só que o x aqui é zero. Então, isso aqui vai dar 1. Vai dar E0, né? Do lado de cá vai dar E0, mas já tem um E0 do lado de cá que vai cortar. Essa parte aqui dá 1. Então, vai dar E0 vezes 1. E esse lado de cá vai dar... Quem que é o meu campo? É E0 e elevado a i kx, só que x é 2D. Então, esse E0 corta com esse E0, esse cara aqui dá 1. Então, a condição aqui para que a onda se reconstrua depois de uma volta 2D, né? Depois de ir e voltar, é que e elevado a i k2d é igual a 1. O que implica que 2kd é igual a 2mπ. Tá bom? Ou, se você corta esse 2 com esse 2, né? Kd é igual a mπ, que é exatamente a mesma condição que a gente encontrou quando a gente fez a situação de ondas estacionárias, tá bom? Se você fizer aqui, ó, substituir esse k por 2π sobre lambda, então é k 2π sobre lambda, né? É igual a 2πm. Corta esse 2π com esse 2π, portanto, você encontra aqui que o d tem que ser um múltiplo de lambda sobre 2, tá bom? Como a mesma coisa que a gente obteve lá atrás, e é claro que daqui você vai obter também, né? Como é tudo a mesma conta, né? Você vai obter também que as frequências permitidas é mc sobre 2d, tá bom? Alternativamente, se você substituir esse lambda aqui por c sobre ni, você vai encontrar essa expressão aqui. Outra coisa, né? Aqui, uma curiosidade que eu acho que eu não ressaltei anteriormente, é claro, né? Esses comprimentos de onda, quais são os comprimentos de onda que permitem esses modos aqui, né? Então, esses comprimentos de onda são tais que o tamanho do teu ressonador, né, a dimensão do teu ressonador tem que ser um múltiplo de meio comprimento de onda, tá bom? Ou seja, é o que a gente aprendia lá em Física 2, quando você tinha cavidades ressonantes de cordas presas pelas duas extremidades e assim por diante. Se você sempre vai ter uma onda estacionária, se o tamanho do ressonador for um múltiplo daquele, de metade daquele comprimento de onda, né, para ela poder ir e voltar, tá bom? E isso aqui é o que a gente obteve antes, tá bom? Bom, o campo total que a gente tem lá no nosso ressonador, então, vai ser dado pela interferência, pela superposição desses campos elétricos, dessas diversas ondas que vão sendo refletidas lá, tá bom? Então, se eles não estiverem em fase, eu já falei isso aí rapidamente enquanto eu vim explicando aquilo lá, você vai ter interferência destrutiva, certo? Entre a onda que saiu e a onda depois que refletiu e voltou. Então, ela vai interferir destrutivamente com ela mesma. Então, isso vai nivelar de uma certa forma lá, os picos e os vales da minha onda, tá bom? Levando a uma distribuição uniforme de luz lá na nossa cavidade.
Agora, se as ondas estão em fase, então depois de uma volta 2D lá, as ondas refletidas, elas reforçam, né, a onda que estava viajando, a onda incidente, digamos assim. Tá bom? Resultando numa interferência construtiva, né, e aí você consegue armazenar a potência ótica nesses modos aí, nessas frequências de ressonância, ou seja, que são as frequências que permitem então essa reconstrução dessa onda, gerando essa interferência construtiva. Bom, como é que a gente calcula a densidade de modos em ressonadores, tá bom? Então essa é uma outra coisa interessante, quer dizer, quantos modos a gente tem por unidade de frequência, né? Isso é basicamente o que a gente chama aqui de densidade de modos, é o número de modos por unidade de frequência, tá bom? Bom, basicamente isso daí, né, gente, é o inverso daquele Free Spectral Range que a gente viu antes, né? 1 sobre NF, certo? Porque 1 sobre NF, né, me diz quantos modos eu tenho por unidade de frequência, né? É mais ou menos claro isso daí, né? Porque lembra que o NF, né, é o intervalo espectral livre, né? Então 1 sobre isso, né, me diz quantos modos eu tenho por unidade de frequência, tá bom? Então 1 sobre NF aqui me dá o número de modos, que é 2D sobre C, né? Lembra que NF era C sobre 2D. Isso, né, gente, para cada polarização ortogonal. Eu não estou falando muito aqui de polarização da luz, mas a gente sabe que a luz ela pode ter polarização, ou seja, o campo elétrico pode estar numa polarização ou em outra polarização. Então, para a gente considerar polarizações que são linearmente independentes, a gente teria que pegar polarizações ortogonais. Então, para cada polarização, eu posso fazer tudo que eu fiz agora, eu podia fazer para uma polarização ou para uma polarização a 90 graus. Então, para cada polarização, o número de modos aí que a gente tem por unidade de frequência é 2D sobre C, tá bom? Então, o que é a densidade de modos? Então, a densidade de modos, que a gente vai chamar aqui ó, de M de Ni, na verdade é esse número de modos que a gente tem por unidade de frequência por unidade de comprimento do ressonador, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de densidade de modos. Então, é o número de modos por unidade de frequência dividido pelo tamanho do nosso ressonador. Então, é isso daqui, ó. Então, quem que é o meu M? Quem que é a minha densidade M aqui? É 1 sobre NF, né, que é o número de modos por unidade de frequência, dividido pelo tamanho do meu ressonador, que é D, vezes 2. Vezes 2 por quê? Porque a gente tem que considerar agora aqui que a gente tem duas polarizações possíveis, tá bom? Então, eu tenho duas polarizações, vertical e horizontal. Tá? Então, isso daqui, substituindo tudo, né, vai dar 4 sobre C, né? Então, portanto, aqui a minha densidade de modos nesse meu ressonador plano, ele é 4 sobre C. Então, esse é o número de modos por unidade de frequência por unidade disso aqui, ó. É o número de modos por unidade de frequência por unidade de comprimento do nosso ressonador, tá bom? Então, se eu quiser saber o número de modos que eu tenho num determinado ressonador de tamanho D para um certo intervalo espectral, como é que eu faço? Eu pego essa densidade de modos, 4 sobre C, que está aqui, multiplico pelo tamanho do ressonador e multiplico pelo intervalo de frequência que eu tenho interesse, tá bom? Beleza? Então é basicamente isso que a gente pode calcular. Eu já sei que para um ressonador tipo etalon de Fabry-Perot, a densidade de modos é 4 sobre C, tá bom? Então já sei que isso é 4 sobre C. Você me fala o tamanho do ressonador e você quer saber assim, nesse intervalo de frequência aqui, que é o intervalo que eu tenho interesse, sei lá eu de quantos hertz, quantos modos eu tenho? Então você vem aqui e calcula, tá bom? E esses modos aí, na verdade, você pode imaginar que eles representam ali ó, o número de graus de liberdade que a gente tem, né? Dessas ondas óticas que podem ter nesse nosso ressonador, tá bom? Ou o número de modos independentes, né, nos quais as ondas podem se arranjar, quer dizer, lá do nosso ressonador. Quer dizer, quais são quais são os possíveis números de modos, quais são os números de modos que as ondas podem se colocar quando você tem um espelho com duas faces paralelas. Bom, pessoal, isso aí seria o nosso ressonador unidimensional, né? Um etalon de Fabry-Perot. Por que eu falo etalon rapidamente aqui? Porque, em geral, o interferômetro de Fabry é a mesma coisa, quase a mesma coisa. A diferença é que o etalon de Fabry-Perot ele tem os espelhos, as distâncias fixas. O interferômetro, um desses espelhos, ele é móvel, tá bom? Então, aquele D, ele varia, tá bom? Essa é a diferença básica entre um etalon e um interferômetro, tá bom? Bom, beleza. Então, fora aquele ressonador unidimensional, a gente pode também ter ressonadores bidimensionais. Então, esse ressonador bidimensional é como se fosse assim, ó. Essa face
tá bom? Essa face aqui e essa face, elas estão espelhadas, a face de cima e a face de baixo também são espelhadas, tá bom? Então é como se fosse uma caixa, né, aberta aqui na frente e aqui lá atrás. Então você consegue ter alguns modos aqui que se acoplam nesse ressonador. E vamos supor aqui um sistema quadrado, tá bom? Então esse tamanho tem comprimento D e esse tamanho tem comprimento D. Então é como se eu estivesse combinando dois ressonadores de Fabry-Perot. Um aqui em Z e outro aqui em Y, tá bom? Né? Tenho aqui, ó, aqui é meu Z, né? Aqui é meu Z, então em Z igual a 0 e Z igual a D, tem um espelho, e em Y igual a 0 e Y igual a D, eu tenho um outro espelho. Como é que a gente calcula aqui? As condições de contorno aqui, eu vou ter que fazer a condição de contorno em Y e em Z. Então, quais são as condições de contorno? É a mesma que tinha antes, né? Então, é que o meu K, só que agora eu vou dizer que é um KY, né? Ele é um MY, né? Então, eu vou colocar aqui o modo em Y, π sobre D, e também, né? A gente vai ter uma condição de contorno para o vetor de onda na direção Z, que é MZ vezes MZ, né, que é esse número inteiro aqui, que determina os modos em Z, π vezes D, onde esse M aqui então pode ser 1, 2, 3, assim sucessivamente, tá bom? Então cada parzinho agora, MY, MZ, representa um modo. Então agora o meu modo, diferente do que a gente fez lá atrás, não é representado por apenas um M, como a gente fez antes. M igual a 1 era o primeiro modo, M igual a 2 segundo modo. Agora já não, agora são pares, né? Você pode ter o modo 1, 2, o modo 2, 1, o modo 3, 2, o modo 2, 3, o modo 3, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Tá bom? Então cada um desses pares aí, eles representam um modo do nosso ressonador. O modo fundamental, né? É o modo, quer dizer, o modo de ordem mais baixa, né? É o 1, 1, tá bom? Representando aqui. Como é que a gente representa esses modos? A gente gosta de representar nos espaços dos Ks, tá? Então aqui tem os meus KY, aqui tem o meu KZ. Então a distância aqui, né, entre dois modos, nesse meu espaço do K, é π sobre D, né? Você pega aqui o M mais 1, né, a distância entre para Y e para Z, né, tanto faz, é π sobre D, né? Você calcula aqui qual que é a distância entre o modo e o próximo adjacente, né? Então vai dar M mais 1. Faz um menos o outro, vai dar 1, né? Vai dar π sobre D. Então você consegue observar aqui que a distância entre esses dois modos é π sobre D. Ou seja, é como se cada um desses modos aqui, ó, eles ocupassem uma área nesse espaço do K de π sobre D ao quadrado. Lembrem disso que a gente vai usar mais para frente. Bom, e como é que a gente escreve então o nosso vetor de onda nesse caso, tá bom? Então o vetor de onda do nosso modo, né? Então é claro, eu tenho lá um vetor de onda K, que é KY ao quadrado mais KZ ao quadrado, certo? Está confinado aí nesse plano YZ. Bom, como o meu vetor de onda K total, né, o módulo dele é 2π sobre lambda, que é 2π ni sobre C. Então, vou substituir esse 2π ni sobre C nessa equação, vai ficar aqui 2π ni sobre C ao quadrado é igual a KY mais KZ ao quadrado. E aí vou usar as condições de que o meu KY e KZ são dados por isso daqui, de tal forma que eu consigo achar quem que é o meu Ni-M aqui, tá bom? Então é o Ni dos meus modos, né? O certo aqui seria escrever Ni-MX, Ni-MY, mas vocês já estão entendendo aqui, só para não ficar carregando a notação. Então é o Ni dos meus modos, né? Só que aqui o modo é o par, né? O parzinho MX, MZ, MY, tá bom? E esse C e aqui então aparece um C sobre 2D raiz de MY ao quadrado mais MZ ao quadrado. Então essas são as frequências permitidas, né? As frequências dos modos do meu ressonador, as frequências ressonantes do meu ressonador bidimensional, tá bom? E esse cara aqui na frente, então C sobre 2D, é o famoso NIF, né? Que é o Free Spectral Range, o FSR, tá bom? Então o que a gente quer calcular agora? Se a gente quiser, de novo, calcular o número de modos de uma certa faixa de frequência, tá bom? Como é que a gente faz? A gente conta lá naquele meu espaço dos vetores de onda K, certo? O número de modos que estão num certo intervalo de frequência ΔΝi, tá bom? Que ficariam no anel de espessura dNi. Como é que a gente faz isso? Para mostrar aqui para vocês. Então, eu peguei aqui, ó, tem aqueles meus modos, né? E claro que tem para cá, estou pegando aqui um quadrante, né? Então, você tem aqui o modo fundamental e todos os demais modos aqui, tá bom? Separados, então, por π sobre D, como a gente viu lá atrás. Então, olha só, o número de modos que eu vou ter aqui, por exemplo, com frequência menor do que Ni,
tá bom? Uma certa frequência menor do que uma certa frequência Ni, vai ser, na verdade, igual ao quê? Vai ser igual ao número de modos que a gente tem, que tem um vetor de onda K menor do que 2π Ni sobre C, onde Ni é a frequência que eu quero saber, entendeu? Então, basicamente, o que é esse vetor de onda K? Bom, nesse espaço dos Ks, esse vetor de onda K aqui, que tem para uma certa frequência Ni, vai me definir como se fosse um círculo aqui, nesse meu plano KYKZ. Percebe? Então, ou seja, o número de modos com frequência inferior à frequência Ni são todos esses pontinhos que estão abaixo dessa circunferência aqui, certo? No espaço K, que define uma certa frequência Ni, tá bom? Então, isso que responde aqui é um círculo no espaço dos Ks, tá bom? E o número de modos que estiverem para dentro desse círculo, aqui o número de pontinhos nesse meu espaço que estão para dentro desse círculo, é igual ao número de modos com frequência inferior à frequência K. Tá bom? Então, como é que a gente calcula isso daí? Então, o número de modos nessa área, né, nessa área desse círculo que eu acabei de falar, esse círculo de raio K, o que vai ser? Então, meu número de modos N vai ser o quê? Vai ser a área do círculo, πk² sobre 2, certo? πr ao quadrado, né? πk² sobre 2, dividido pela área que o modo ocupa. A área que o modo ocupa, como eu falei lá atrás, é πd², certo? Vezes 1/4, porque eu estou pegando ali só um quadrante, certo? Vezes 2, por conta da polarização. Então, ao fazer essa álgebrazinha aqui, a gente determina aqui, ó, o número de modos com frequência entre 0 e Ni. Beleza? Então, tá aqui, ó, o número de modos com frequência entre 0 e Ni. Tá bom? Beleza. Então, como é que a gente calcula a densidade de modos agora? Lembra? A densidade de modos é o número de modos, né, que a gente tem no nosso ressonador por unidade de frequência. Então, isso aqui, na verdade, não é o número de modos por unidade de frequência. É o número de modos no intervalo de frequência entre 0 e Ni. Então, quem que é a minha densidade de modos? É o número de modos por unidade de frequência. Então, basta eu fazer o dN dNi, né? Então, se é o número de modos por unidade de frequência, né? A taxa de modos por unidade de frequência, dividido pelo, nesse caso aqui, pela área do meu ressonador, que é pelo d², porque afinal meu ressonador é bidimensional. Bom, ao fazer isso daqui, a gente determina que a densidade de modos aqui, né, do nosso ressonador bidimensional, então é 4π Ni C², tá bom? E com isso você consegue então calcular o número de modos, por exemplo, de um certo intervalo de frequência que você tem interesse, multiplicando isso daqui então pela área do ressonador e pelo intervalo espectral que você tem interesse, da mesma forma que a gente fez antes. Se você fizer essa mesma continha aí para o caso tridimensional, você vai encontrar que as frequências ressonantes são dadas por isso daqui e que a densidade de modos é 8π Ni² sobre C². Essa aqui eu nem vou fazer agora, tá bom? Deixo para vocês aí como lição de casa. Quem já fez física moderna já sabe do que a gente está falando, tá bom? Isso daqui é um cálculo importante quando você está trabalhando com corpo negro, né? Que é uma coisa bastante importante em física moderna, né, na introdução de mecânica quântica, porque foi assim que o Planck, na verdade, demonstrou a natureza quântica, né, dos estados de energia da matéria, né? Então, para fazer isso lá, você tem um cálculo, né, inicial, onde as pessoas tentaram explicar a radiação emitida, a radiação térmica, né, de um corpo em equilíbrio térmico, e para fazer isso você imaginava lá uma cavidade tridimensional, né? E você tinha que calcular a densidade de modos dessa cavidade, que dá exatamente esse 8π Ni² sobre C², tá bom? Então é a mesma coisa, porque é que algumas pessoas, talvez alguns de vocês já tenham visto aí em física moderna. Quem não viu, vai ver que o professor vai fazer exatamente esse procedimento que eu fiz anteriormente, só que agora você tem que fazer para uma esfera, né, no espaço dos Ks. Bom, pessoal, além desses ressonadores de espelhos planos, né, seja bidimensional, seja unidimensional, seja bidimensional ou seja tridimensional, né, espelhos por todos os lados, tem também o que a gente chama desses ressonadores circulares, que a gente chama de Whispering Gallery Modes, né, que são os modos de galeria de sussurro, que eu vou tentar explicar para vocês como é que eles funcionam. Então são ressonadores bidimensionais, como vocês estão vendo aqui nessa figura, só que eles são circulares, tá bom? Então basicamente qual que é a ideia? Você tem ressonância pelas reflexões sucessivas aqui, ó, nas faces do nosso ressonador, tá bom? Então você tem um ressonador aqui, alguma estrutura de alguma forma que é reflexiva, e aí você tem que a luz ela sai desse ponto e ela vai refletindo aqui nessas faces e ela se
essas condições aqui tem que ser tal que ela chega aqui exatamente na mesma situação, em fase com a onda que saiu, de tal forma que você tem aqui interferência construtiva, tá bom? Então você tem que fazer com esse raio de luz aqui nessa visão geométrica, ele se reproduza depois de fazer aqui N reflexões, tá bom? Então aqui eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, N reflexões. Então após N reflexões ele tem que traçar um caminho aqui, de tal forma que ele se reproduz após essas N reflexões, tá bom? Então o caminho total, o tamanho de cada um desses bracinhos aqui eu estou chamando de D, o raio desse meu anel aqui, desse meu círculo é A, tá bom? Então o caminho percorrido aqui vai ser o quê? Vai ser N vezes D, né? Então eu tenho N reflexões, então vai ser N reflexões vezes D, tá bom? Muito bem. Se a gente pegar aqui esse triângulozinho e der uma olhada, né? Então, como é que a gente tem aqui? A gente tem que essa circunferência toda é 2π, né? Então, esse arco aqui é 2π sobre n, certo? Então, metade desse arco aqui é π sobre n. Então, se a gente calcular o seno de π sobre n, vai dar d sobre 2 sobre a, né? Meio de d sobre a. Portanto, esse meu d aqui, ó, ele é 2a seno de π sobre n. Tá bom? Então, aquele caminho percorrido, delta, ele é nd, tá bom? Substituindo então o d, vai dar n2a seno de π sobre n, tá bom? Então, como a gente viu lá um pouquinho mais atrás, para que depois de uma volta ele se recomponha, né, é preciso que o 2π sobre delta, né, 2π vezes o caminho, tem que ser um múltiplo de 2π, para que haja interferência construtiva, né? Esse 2π sobre lambda é o K, né? Então, K vezes delta, né, que é a fase que ele ganha na propagação, tem que ser igual a 2π vezes m, certo? Então, eu corto 2π com 2π, então o meu lambda tem que ser igual, o meu delta maiúsculo aqui, tem que ser igual ao múltiplo do comprimento de onda, o que era mais ou menos claro, né? Aquele caminho tem que ser um múltiplo do comprimento de onda, senão não vai ter como depois de dar uma volta inteira lá no meu sistema, da luz se recompor, certo? Faz um certo sentido que seja assim. Além disso, como esse delta ele é n vezes d, você pode substituir aqui o delta por n vezes d, né? De tal forma que você, nessa expressão, depois você pode substituir o teu lambda por c sobre n, se você preferir, de tal forma que você pode encontrar aqui quais são as suas frequências ressonantes. Então, as suas frequências ressonantes, passa esse ni para lá, passa o nd dividindo, vai dar mc sobre nd, tá bom? Essas são as frequências ressonantes, as frequências de ressonância do nosso ressonador circular aí de galeria de sussurro, tá bom? E o espaçamento entre esses modos, é claro, você pega esse modo aqui para m, certo? E para m mais 1, então você calcula aqui o Free Spectral Range desse nosso ressonador circular, tá bom? Que é NiF, que é igual a C sobre ND, tá bom? Então, se você observar agora, se você pegar essa formulinha geral aqui, se você colocar N igual a 2, ou seja, duas reflexões, né, voltando lá para o sistema do etalon de Fabry-Pérot, vai dar que o NiF é C sobre 2D. É o mesmo resultado que a gente viu lá para 2 espelhos. Se você tivesse uma configuração de 3 espelhos, que nem essa que eu ilustro aqui, ó, essa frequência de ressonância vai ser C, que vai ser 3 sobre D. Tá bom? Então, o NiF é C sobre 3D. O que eu falei? E se você tiver infinitas reflexões, ou seja, se ao invés da luz ela ficar refletida, ela for meio que tangenciando todo o seu anel, né? Que é no que a gente chama realmente de uma galeria de sussurro. Daqui a pouco eu vou comentar de onde veio esse nome. Bom, nesse caso, né, o nosso D é 2A seno de π sobre n, certo? Mas como o n fica muito grande, esse número fica muito pequeno, então a gente pode aproximar o seno do próprio argumento. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 2A π sobre n. Ou seja, o meu NiF vai ser C sobre ND, que é aproximadamente então a C sobre 2πA. Percebe? O que é esse 2πA? 2πA é exatamente o perímetro da nossa circunferência, tá bom? Ou seja, o feixe, o caminho do feixe se aproxima, né? Quando você tem múltiplas reflexões, nessa visão geométrica aqui da solução desse problema, isso aqui dá para resolver de outro jeito completamente diferente, pessoal. Isso aqui dá para resolver 100% usando ótica ondulatória, resolvendo as equações de Maxwell, impondo essas condições. Mas para esse curso aqui é completamente fora do escopo, né? Só para explicar aqui. Então, vindo dessa visão assim meio geométrica da coisa,
o caminho do feixe ele vai se aproximando do perímetro da nossa circunferência, tá bom? Que é o tal do 2π sobre A. Então é como se os raios ali, eles abraçassem, né, o nosso ressonador, tá bom? Refletindo ali em ângulos bem rasantes, tá bom? E isso daí é o que o pessoal chama de Whispering Gallery Modes, que são os modos de galeria de sussurro. Isso daí, na verdade, isso aí foi visto numa catedral, acho que é a Catedral de São Paulo, no Reino Unido, né, na Inglaterra, onde você tinha, então, você tem uma cavidade, né, uma catedral, você tem o domo da catedral. Então, se você fala aqui numa parede, né, você fala aqui próximo dessa parede, a onda sonora ela vai refletindo na parede e a pessoa escuta lá do outro lado do domo, percebe? Então, uma galeria de sussurro, por isso que vem essa palavra, que isso aí vem de modos acústicos, né? Que é o Whispering Gallery Mode, que é a galeria de sussurro. Então, se você conta um segredo aqui, a pessoa lá do outro lado, que está encostada na parede, ela vai conseguir ouvir. E aí esse nome permaneceu para uma coisa ótica, né? Então a gente chama, na verdade, isso aí de WGM, né? Que são os modos WGM de ressonadores óticos, que são muito usados, né, para diversas aplicações. Então você tem esses micro-ressonadores que são anéis, onde você consegue acoplar a luz nesse anel. A luz ela fica circulando durante um certo tempo, que está ligado, como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, mas a gente vai ver isso mais para frente no curso, com o fator de qualidade desse ressonador, quer dizer, quanto tempo você consegue aprisionar a luz ali. Então isso funciona quase como se fosse um dispositivo de memória ótica, né? Você consegue ter ali luz presa durante certo intervalo de tempo. Isso serve para várias aplicações. Serve para você fazer micro laser, serve para você fazer microsensores, serve para você fazer microarmazenadores, micromemórias óticas e assim por diante, tá bom? Mas é claro que para isso acontecer tem que estar nas condições de ressonância. Então a gente tem que obedecer às condições de ressonância do nosso ressonador. Então você tem que, a luz ela tem que acoplar com um desses modos, com uma das frequências desses modos permitidos. E é claro que o teu ressonador ele não pode ter muitas perdas, porque senão o tempo que a luz vai ficar aprisionada ali é mínimo, tá bom? Mas isso é outro assunto, que é o assunto que a gente vai tratar então na próxima aula, pessoal. Então o que eu tinha para falar hoje era essa apresentação desses ressonadores, que a gente está chamando aqui de micro-ressonadores, porque a gente quer fazer, em geral, você quer fazer integração fotônica, então a dimensão microscópica vai ser compatível com o comprimento de onda da luz, né, que em geral é da ordem de 500 nanômetros. Você pode fazer ressonadores de 50, 20, 30 microns, e ainda você consegue acomodar esse campo eletromagnético nesses ressonadores. Então, na próxima aula, a gente continua nesse assunto aqui de microressonadores óticos.